Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Nessa semana, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, foi homenageado em reunião solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos ver como foi. Primeiro, uma entrevista para a rádio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Depois, a assinatura no livro de presença e a chegada no auditório senador Sérgio Guerra. Esta semana, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, foi homenageado em reunião solene na Casa dos Pernambucanos. Sim, ele nasceu na Paraíba, mas recebeu o título de cidadão pernambucano em 2020. Agora é acolhido oficialmente pelo Colégio de Deputados Estaduais, homenagem proposta pelo deputado Alberto Feitosa. É um legado da Arquidiocese de Olinda e Recife, vindo com Dom Helder, Dom Fernando Saburido, e que a forma, como nós sabemos, da chegada do novo arcebispo, papel fundamental que a Igreja Católica faz com todas as suas comunidades, diante desse momento tão importante, tão crucial e tão necessário que a sociedade precisa de orientação de fé, para que a gente possa promover a paz social e possa cada vez mais consolidar o caminho para todos nós pernambucanos e brasileiros. Na fala do arcebispo, a trajetória de um homem simples e profundamente agradecido a Deus e à Igreja. Dom Paulo Jackson emocionou os presentes com seu jeito tranquilo e um discurso despretensioso sobre gratidão, responsabilidade e serviço. Pontuou leis importantes propostas pelo coronel Feitosa que valorizam o bem-estar e a defesa dos mais pobres e referiu-se com deferência à presença e ao trabalho do fundador e presidente do Provida Pernambuco, Márcio Barbosa. Uma noite para refletir sobre o papel dos cristãos e da Igreja nesses tempos difíceis de contraste social e desvalorização dos mais vulneráveis. Eu sou profundamente agradecido ao deputado Feitosa que propôs esta homenagem, uma homenagem, na verdade, uma acolhida, é um acolhimento a essa terra querida do Pernambuco. Há alguns dias eu recebi o título de cidadão pernambucano e sou profundamente grato a essa terra que me acolhe tão bem. Estar aqui em Olinda e Recife como arcebispo e também poder propor a minha história pessoal, pode ser que inspire algum jovem, inspire alguma pessoa, porque o que a gente pretende fundamentalmente é alimentar a fé, evangelizar e propor um caminho em que as pessoas possam ter dignidade, trabalhar com honestidade, vivermos em paz, superar todo tipo de violência, de criminalidade, para que os jovens encontrem perspectivas. As pessoas possam viver nessa terra, aqui fincar as suas vidas, as suas famílias, trabalhando com dignidade, com honestidade, sendo felizes. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. No Vaticano, a Santa Sé publicou a carta da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ao Povo de Deus. O documento faz um balanço das discussões do Sínodo que tiveram início no começo deste mês. Na carta publicada pela Secretaria-Geral do Sínodo, membros da Assembleia se referem à consulta realizada nos últimos 2 anos como uma experiência sem precedentes e lembram que, pela primeira vez, a convite do Papa Francisco, homens e mulheres batizados foram convidados a se sentarem à mesma mesa para participar não só dos debates, mas também nas votações da Assembleia. Utilizando o método do diálogo no espírito, os participantes destacaram a realização de intercâmbios mútuos entre a tradição latina e as tradições do Oriente Cristão, e lembraram que a participação de delegados fraternos de outras igrejas e comunidades eclesiais enriqueceu profundamente os debates. No documento, bispos do mundo inteiro expressaram o desejo de que os meses que os separam da segunda sessão, em outubro de 2024, permitam a todos participar concretamente no dinamismo de comunhão missionária indicado pela palavra sínodo.
e destacaram o pronunciamento do Papa Francisco, que no início deste processo disse que a comunhão e missão correm o risco de permanecer em termos abstratos caso não haja o envolvimento real de todos e de cada um. A carta diz ainda que os desafios são muitos e que, além de esclarecer os pontos de acordo alcançados, o relatório de síntese da primeira sessão destacará também as questões em aberto e indicará a forma de prosseguir os trabalhos. O documento termina enfatizando que o mundo em que vivemos e que somos chamados a amar e a servir, mesmo nas suas contradições, exige da Igreja o reforço das sinergias em todos os âmbitos da sua missão. É precisamente o caminho da sinodalidade que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. E ainda com notícias internacionais, arqueólogos encontraram o corpo de uma escultura de um touro alado, cuja cabeça tinha sido roubada por saqueadores. A estátua mede quase 4 metros e pesa 18 toneladas e é feita de alabastro de gesso. Uma escavação arqueológica no norte do Iraque resultou na descoberta de uma escultura de mais de 2.700 anos de uma divindade assíria alada, encontrada com o corpo intacto, ainda que a cabeça tenha sido roubada décadas antes por saqueadores. O topo do artefato foi roubado por contrabandistas na década de 1990 e encontrado em pedaços, mas foi reconstruído pelo Museu Nacional do Iraque. O time de escavação francesa em Khorsabad esteve escavando o portão 6 neste ano, que foi descoberto no século XIX e desde então tem sido uma história muito complexa. Foi ocupado por militares e depois por forças curdas iraquianas durante a guerra recente. Sabíamos que Lamassos estava aqui porque tinha sido localizado pelo arqueólogo Victor Plas no século XIX e agora escavamos novamente aqui. And now we have been excavating again here. A estátua mede 3,8 por 3,9 metros, pesa 18 toneladas e é feita de alabastro de gesso. Representa uma divindade conhecida como Lamassu, que tem a cabeça humana e o corpo de um touro com asas. Na mitologia, a divindade era um dos monstros que foi dominado e domesticado. A escultura foi erguida durante o mandato do rei assírio Sargão II, que governou entre os anos de 722 e 705 a.C., para proteger uma cidade antiga que estava a 15 quilômetros de Mossul, no norte do Iraque. No Brasil, a Petrobras anunciou no fim da semana passada uma nova redução que chegou a 12 centavos por litro no preço da gasolina. Nossos repórteres foram às ruas para ouvir que impactos essa mudança já vem trazendo ao consumidor. A redução no preço da gasolina faz parte da estratégia da nova gestão da Petrobras, que desde maio deste ano não segue mais a política internacional que reajustava o preço dos combustíveis. As mudanças anunciadas na política de preço da estatal decorrem de diversas dinâmicas de mercado e estratégias comerciais. Ele muda que agora ele está considerando alguns custos internos, em reais. Agora tem os custos da Petrobras de transformar esse óleo e, consequentemente, custos internos em reais que estão sendo levados em consideração. A Petrobras e a ANP acharam conveniente reduzir o preço da gasolina, mas, infelizmente, aumentar o preço do diesel, que já estava defasado. Essa defasagem do preço do diesel internacional e doméstico, ele já vinha por um bom tempo. Com a redução de 12 centavos, a gasolina passa a ser vendida a um preço médio de R$ 2,81 por litro nas distribuidoras. Uma redução que faz a diferença no bolso dos consumidores. Eu acho que todo benefício aí que reduza aquele que precisa colocar gasolina para trabalhar, eu acho que é significativo, Sempre ajuda, Centavinho a menos sempre ajuda. Eu que sou aposentada, então 100% que ajuda, nem que seja bem pouquinho, mas faz a diferença, Na contramão, o diesel teve um aumento de 25 centavos por litro. Mesmo sendo divulgado em meio ao conflito entre Israel e Hamas, o Brasil não corre o risco de desabastecimento de combustíveis. A gente não vê nenhum risco de abastecimento e nenhuma pressão muito forte ainda sobre o preço do petróleo. A gente espera que o preço do petróleo fique relativamente mais estável. E eu não vejo, assim, por hora, nos próximos 2, 3 meses, até o final desse ano, uma queda da demanda do petróleo e, consequentemente, no preço. Eu acho que esses preços tendem a se estabilizar aí nesses próximos meses desse ano de 2023.
Você já imaginou passar uma noite dentro de um ônibus? Eu te convido agora a conhecer o Refúgio, um ônibus ligeirinho de Curitiba que foi totalmente transformado para ser uma casa. Quem vê esse ônibus parado nessa chácara em Curitiba nem imagina que ele foi transformado em uma aconchegante casa para hospedagem turística. A ideia veio do fotógrafo Lucas e contou com a ajuda de um amigo. Quando eu contei a ideia para ele, ele ficou super animado em ajudar nesse processo. Eu sempre falo que eu idealizei e ele realizou, porque foi ele que colocou a mão na massa para fazer todos os pontos. Foram 3 meses de trabalho no projeto e um investimento de mais de R$100 mil. Tudo foi meticulosamente planejado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade aos visitantes. O ônibus conta com cozinha, sala de jantar, banheiro, sala de estar equipada com a TV e uma aconchegante cama de casal. São 28 metros quadrados aqui dentro, é maior que muito apartamento de um quarto que tem em Curitiba, né? E ele foi disposto para comportar bem um casal. Então tem aqui no início, depois que passa o assento do motorista, tem todo o restante da casa. A ideia é que o veículo fique estacionado aqui na chácara e a reforma aqui dentro foi feita para que fosse um ambiente só, sem divisórias. E as características mais marcantes do ligeirinho aqui de Curitiba foram mantidas: a cor cinza e o letreiro. Eu queria muito que ele tivesse essa identidade, principalmente na parte externa, de ser um ônibus típico de Curitiba, porque é uma característica muito marcante da cidade, né? E aqui na chácara, como tem muitas araucárias, que é um símbolo da nossa cidade, também do estado, e o ônibus ligeirinho é um símbolo muito grande de Curitiba, então reuni esses dois pontos. No lado externo do veículo, o fotógrafo adicionou um toque de luxo, instalando um charmoso ofurô, proporcionando aos hóspedes momentos de relaxamento em meio à natureza. A gente queria que o hóspede aproveitasse não só a parte interior, mas também a parte externa da chácara. Então ali nos fundos, num cantinho bem privativo, a gente colocou uma hidromassagem, tem uma churrasqueira, uma espreguiçadeira e tudo mais. O sucesso do projeto tem atraído a atenção de turistas em busca de experiências diferenciadas. A Casa sobre Rodas se tornou um ponto de interesse na região, mostrando que a criatividade e o espírito empreendedor podem transformar até mesmo os objetos mais comuns em experiências extraordinárias. O espaço acomoda até 2 pessoas e a diária tem café da manhã incluso. E eles têm livre acesso aqui à parte interna do ônibus, à parte externa da chácara também, ali atrás a área de lazer. Aqui dentro tem ar-condicionado, tem televisão, é tudo muito cômodo para passar um momento bem diferenciado. E olha, confesso para você aí de casa que eu fiquei super interessado em passar uma noite nesse ônibus. E você, também? Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.